cara mandou pra mim arrumar, só que ficou aí um tempão. Tá vendo? Ó, a marca tá aí, da Multilaser. Tá aqui, ó. Olha que legal. E aqui é a entrada, né, de 9 a 12 volts. E aqui é a saída. Ele sai 12, 16 e 19 volts. Aqui tem um painelzinho, aqui o botão de ligar e um USB aí. Beleza? O que aconteceu com ele? Eu notei que esse componente estourou, ó. É um GF300, exatamente o que tá nele ali, é o que estourou. Ele rachou no meio aqui, ó. Rachou. Eu tava achando legal que esse componente aqui, ele é tá aqui, ó, um fusível resetável ou um fusível limitador. O que acontece? Neste caso aqui, se o circuito consumir uma corrente maior que 3 A, ele vai aumentar a resistência, ou seja, ele trabalha em série com o circuito. Quanto maior a corrente, mais resistência ele tem, ou seja, ele vai limitar a corrente ali em 3 A. Eu deixei de arrumar essa parada aqui porque eu achei que era um varistor. Ele ficava exatamente aqui, ó. Ó, ele ficava exatamente aqui, ó. Aqui. Eu tirei ele, certo? Então eles colocaram isso para limitar a corrente. Só que esse aqui estourou, então é provável que ligaram numa fonte a mais do que 5 A. Provavelmente, entendeu? Porque ele também trabalha lá, ó. Ele também trabalha aqui, ó, em 5 A. Então, ou seja, a corrente superou 5 A e ele queimou, né? Ele esquenta e aumenta a resistência e queimou. Então, basta eu fechar um curto aqui que vai funcionar. A solução desse problema é fechar um curto. Daqui para lá ele vai funcionar. Só que eu não posso colocar tensão acima de 1 A aqui, beleza? Senão eu vou queimar o circuito e condenar totalmente a parada aí. Eu vou parar aqui. Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui. Aí, meus manos, beleza? Fechei o curto aqui, ó. Na verdade, eu não fechei um curto. Eu, tipo, como se eu tivesse trocado esse componente, só que agora o circuito passa até 10 A. Entendeu? Ele não vai agir mais como ele deveria agir. Só que eu estou usando uma fonte que é de 12 volts, 1 A. Beleza? Ou seja, tem tudo para o circuito não queimar. Agora, se o camarada lá ligar em uma 12 A, ligar 10 A, 12 volts, ligar 10 A, ele vai queimar a placa, entendeu? Então, só para simplificar aqui, como eu confundi com o varistor, né? O varistor ele é ligado em paralelo, né? Quanto maior a tensão, menor é a resistência. Ele serve para proteger de surtos da rede, ou seja, tensões acima do estipulado. Nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho um varistor de 12 volts. Se a tensão, por exemplo, for 15 em milésimos de segundo, ele fecha um curto e tipo aqueles 15 volts não vai passar para o sistema, né? E o varistor atua dessa maneira. Já esse fusível reiniciável ou fusível limitador, ele trabalha em série, ou seja, ele vai limitar a corrente. Então, quanto maior a corrente, maior a resistência. Então, ele atua como um regulador de corrente, para não deixar a corrente exceder ali o máximo permitido, que neste caso desse componente é 3 A. Ele vai atuar até 5 A, né? Passar disso ele estoura. Ele estourou, então passou de 5 A. O aconselhável agora é usar fontes de 12 volts, 1 A ou até menos. Vai demorar mais para carregar, né? No máximo 3 A, que é o permitido, né? E é isso aí. Agora está funcionando, tá vendo? 10% input. Então ele vai... Eu espero que ele carregue. Faz um tempão que ele não funciona, né? Então vamos deixar ele carregando e ver se o circuito vai sobreaquecer, ó. Se ele vai funcionar. Então é isso, galera. Meu computador tá bichou o HD. Tô numa outra partição aqui tentando restaurar as coisas. Perdi algumas coisas aí. Mas nada de prejudicial. E no mais eu volto a fazer vídeo daqui em breve. Valeu!